intimidade, sim, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é o sexo, né? Como está aí a questão sua, seu relacionamento, como que está aí sua vida íntima, o amor, né? Nesse friozinho é tão gostoso, dormir de conchinha, estar juntos e amar. E quando o parceiro não quer, né? Quando ele tem alguma objeção, quando ele nega, e como fica pra gente isso e como é para ele também, né? Se o casal não tá aí aquecido, né? Se os dois não estão se aquecendo na sua intimidade, alguma coisa tem, né? O que será que tem entre o casal que dificulta essa intimidade, esse fogo, essa coisa gostosa, né? Então, o que fazer quando ele não quer mais o sexo, né? A intimidade do casal. E aí a gente tem que olhar com isso com muito carinho, porque a relação íntima, né? O sexo é o que define, de certa forma, o casal das outras identidades que a gente tem. Porque a gente tem identidades de amigo, a gente tem identidade de pai e mãe, a gente tem identidade de irmãos, né? Então é o sexo que nos diferencia enquanto casal, homem e mulher, ou seja uma relação, né? Mulher com mulher, homem com homem, não importa qual é o arranjo da questão, mas quando tem essa coisa do a dois, né, de a gente falar assim, não, é o amor da minha vida, né, é aquela coisa diferente do amor da mãe, do amor enquanto irmãos, do amor de outra natureza. Então a questão da sexualidade é um ponto muito importante e que tem que ser olhado e que tem que ser discutido, que tem que ser conversado com muita tranquilidade entre o casal. Só que chega às vezes um determinado momento que um pode desligar, né? Aqui a gente está falando o que fazer quando ele ou ela, né, não quer, podemos colocar aí para os dois, não quer mais sexo, né? Então a gente tem aí as duas bases, né? E é um ponto muito perigoso, porque quando se desliga a sexualidade, desligou essa identidade que a gente tem de relacionamento, como vou colocar aqui homem e mulher, mas vocês entendam que serve para pessoas do mesmo sexo também, uma afetividade, né? Um carinho. Então, vou nomear como homem e mulher, mas a energia do homem e da mulher, né? Então, quando a gente desliga, isso é muito perigoso, porque acaba o casamento, né? Acabou a vida íntima, acaba o casamento. Aí vive um relacionamento assim, mas qual é outra cara que esse relacionamento tem? Então a gente tem uma questão aí para ver. E tá bom assim para você, sem sexo? Tá bom você se tornar apenas amigos? Né? Inclusive, gente, não posso falar muito essa palavra, porque senão cai a live, né? Tem algumas palavras que o Instagram e o Facebook corta a nossa live, tá? Então, eu vou falar vida íntima, tá bom? Intimidade do casal. Então, quando a gente desliga isso, você tá a fim de viver um relacionamento com esse jeito, só do companheirismo, só de amizade, só de como irmãos, porque é uma escolha, né? É uma escolha. Porém, a gente tem que pensar, por que a gente está fazendo essa escolha? Né? O que está acontecendo que nós estamos, às vezes, sendo obrigadas a viver esse tipo de coisa, né? De um relacionamento onde não tem uma intimidade, não tem o calor do corpo. Então, o que acontece? E aí a gente tem que falar abertamente, porque às vezes nesse ponto um finge de morto, né? Ou é a mulher ou é o homem, não vou abordar, pode magoar, não vou chatear o meu parceiro, a minha parceira com relação a isso, e aí começam os comportamentos que ao invés de a gente acha que a gente está livrando, a gente acha que está amenizando a coisa, mas a gente está comprometendo ainda muito mais o relacionamento, que é se esquivar da história, não querer falar,
né, arranjar outros compromissos, e aí a gente vai ver que alguns comportamentos são bem fugas em detrimento a isso, né? Arranje mais compromissos, chega muito tarde, trabalha muito, faz muita coisa e sempre está cansado e começa a esquivar, né? E aí a gente para perguntar, mas pera lá, é um momento onde a gente se funde na verdade, é um momento onde a gente se torna dois. Por que eu estou fugindo, né? O que me faz não desejar, não querer ter um relacionamento, né? E aí eu tenho que ser sincera comigo para poder ser sincera com meu parceiro, a minha parceira. Porque o primeiro momento é comigo, como eu estou, tá tudo bem? Eu estou lidando bem com isso, né? Como que eu estou vivendo? Eu estou desejando? E aí a gente tem uns pontos bastante interessantes. Mas antes eu quero até dizer aqui um dado, né? O estudo que tem, a métrica, vamos dizer assim, de relações íntimas que o casal tem, em média, né, quando é jovem, de 18 a 29 anos, são 3 vezes por semana, né? De 30 a 39, 1,6. Não sei como a gente faz 1,6 de fuque-fuque. Mas tá aqui, tá? E dos 40 aos 49, 1,3. Como é que você faz fuque-fuque de 1,3, né? Bom, uma semana faz uma vez, outra semana faz 2 e um pouquinho, para na metade. Como é que é isso, né? Eu vejo pela minha experiência e eu vejo pela, assim, a experiência que eu tenho com tantas mulheres, né? Que uma vida saudável, íntima, não tem medida assim, né? É uma vez por semana, é 2 vezes por semana, é só de manhã, ou é só à tarde. É um momento que tem vontade. Lógico que a gente tem as nossas encrenquinhas, né? Tem gente que, eu gosto de manhã, mas eu gosto depois que eu levanto, tomo um banho, tomo um café, aí, é muito gostoso. Não gosto de acordar, porque eu fico um pouco mal-humorada, eu preciso de um tempo, né? Então, cada um tem o seu jeito, mas não que coloque como, por exemplo, uma regra. Aí, você pode, às vezes, quebrar essa regra, né? Você acorda, tá ali e de repente surge aquele clima e vamos que vamos, né? Então, não tem dia, hora e lugar. E também não tem um número de vezes determinado. O que tem é que quando a gente vai se relacionando com o parceiro e quando a gente vai colocando muitas outras coisas como prioridade, isso vai ficando para trás mesmo, né? E quando você tem algumas questões que a gente vai abordar que faz diminuir a intensidade do casal, né? Então isso acontece mesmo. Então você vai se esquivando e parando. Mas, bem na verdade, eu vejo que é uma métrica de casais que não estão muito no amor à segunda vista, né? É uma métrica de casais que estão colocando tantas outras coisas no meio do caminho e na relação. Então a gente tem que ficar atento a isso e olhar com carinho, porque o corpo da gente, ele curte estar junto, ele curte ter o prazer. Mas esse prazer, ele precisa ser a dois, ele precisa ser correspondido. Porque uma das coisas que também faz desligar a relação do casal é quando neste ato há um comportamento mais individualista, um comportamento mais egoísta, vamos dizer assim. Então isso faz diminuir muito o desejo, principalmente da mulher, né? Se o homem só deseja satisfazer a parte dele e aí a mulher não quer, não tem muito aquela coisa de conversar e aí fica em função do desejo do marido, ou ela fala e o marido não escuta, não ouve, que para ela daquela forma não está prazerosa, que ela gostaria de ser vista, que tem outros pontos que o casal está negligenciando na relação para essa vida dois ser coroada, ser gostosa, ser realmente
fechado nisso, né? Falar, poxa, fechamos nisso, agora a gente vai curtir um momento muito bom, muito saboroso para nós dois, né? Então a questão da intimidade, do sexo, né? Ixi, não posso falar essa palavra, tá, gente? Da vida íntima, né? É mais do que o ato em si da penetração, é realmente o encontro das nossas energias, é o encontro da alma, é o encontro do respeito, é o encontro de uma série de coisas. E a gente leva para a cama tudo que, de certa forma, como a gente lida com o nosso mundo fora dela. Então, tem casais que falam assim, mas eu me dou muito bem, né, na vida íntima, é muito bom, muito prazeroso, mas depois fora dela não, não é legal. Então, pera lá, tem também algum ponto aí que não tá muito casando, não, né? Então, este ato é um ato muito mais mecânico, físico, ou de fato é um ato que você traz aí para você e realmente você deseja essas entradinhas tira a gente do foco do que estava falando, né, gente? Então, é um ato muito mais daquilo que você está vivendo a dois ali, ou você está fazendo, né, energeticamente, porque dá uma adrenalina, porque você tira uma descarga física. Também tem isso. Posso ter uma vida íntima para dar uma desestressada? Tem momentos que a gente procura o parceiro e vivencia porque dá aquela relaxada. Tudo bem, mas não é uma constante. Porque uma constante fica igual aquele filme Clique, né? Que ele dá o clique lá, que ele quer acelerar o tempo e tem um momento que o cara vai lá, faz, sai, depois faz, e a mulher fica lá, né? Mesmo porque o tempo de vivência, né? O tempo de experiência, o tempo do corpo ficar mais ativo do homem é muito mais rápido do que a mulher, né? A mulher precisa de um tempo maior. Então, a sabedoria do homem também, o cavalheirismo do homem nesse momento também é muito importante. É onde a gente vê, né, que a cordialidade, assim como o homem é cordial também fora da cama, ele pode ser na cama também, né? Quando um homem ou uma mulher é atenciosa fora da cama, ela pode ser atenciosa também na vida íntima. Então, essa balança que a gente faz separadamente, ou o pensamento que a gente traz assim, vida 2 não tem muita importância. Tem. Às vezes falta uma gentileza, sabe? Um trato na vida 2 para a vida externa do cotidiano melhorar. Às vezes falta um olhar mais atencioso do cotidiano para a vida 2 melhorar, né? As mulheres questionam muito, né? Nós mulheres questionamos muito. Quer aí, não me ajuda em casa, não se preocupa comigo, não sabe se eu tô bem, se eu não tô bem, se eu tô, o que tá vendo na minha vida, e quando chega a noite quer procurar. Então é aquela relação egoísta, né? Então seja gentil fora também. E aí a gente vai ter muito prazer, né? A gente vai coroar tudo isso que a gente é na relação fora, na vida íntima também, né? Mas aí a gente vem com umas questões assim, quando começa a falhar isso, quando o homem não quer, né? Quando um dos parceiros não tem muita vontade, e vem aquele fantasma primeiro. A gente traz um fantasma muitas vezes desnecessário antes de olhar outras questões, que é o fantasma da traição. Tá me traindo, né? E aí você começa numa fissura do que está acontecendo, e começa a fantasiar e não acha o ponto. Então, antes mesmo disso, pensar que pode existir outras causas, né, dessa energia tão bonita que poderia ser trazida, né, para o dia a dia, para o externo também, porque
Quando você tá lá lavando louça, né, tá tudo bem e tal, dá vontade, os dois estão com vontade, pô, larga a louça e, né? Então, não tem só o espaço. Então, a gente pode atrelar essa coisa gostosa de estar juntos, né? E aí, a gente vai vendo que essa ausência de qualidade afetiva do casal é o ponto chave da questão. A qualidade afetiva no dia a dia, a qualidade afetiva na relação, no diálogo, né? São pontos assim importantes. E a gente vê que hoje que a preocupação nossa às vezes só está em um determinado para ter qualidade, né? Em um ponto. E nós mulheres acabamos fixando muito um ponto daquilo que a gente tem ausência para a gente poder ter o parceiro, né? E, bem, na verdade, a gente tem que olhar todos os pontos. A qualidade afetiva tem que estar em todos os lugares. Como é que eu respondo quando ele pergunta, cadê minha cueca? Né? Como é que eu faço? Como é que ele faz para mim quando eu chego, tô com uma sacola? Né? Como é que eu falo para ele, ou menciono para ele, assim, que, né, entre aspas, geralmente a gente fala assim, pô, você tem que se tocar, não tá vendo que eu tô com peso? Né? Então, qual é a linguagem que eu faço para ele observar que ele precisa ser mais gentil? E aí, na hora da vida íntima, ele também precisa ser mais gentil, né? Não é chegar e se satisfazer e a gente se sentir sozinha, né? Não sentir aquela coisa gostosa. Porque não tem homem ou mulher que não goste de ter a relação íntima, tá? Então, isso é um mito muito grande quando a pessoa fala, eu não gosto muito de vida íntima, não. Né? Eu não gosto muito de brincar de papai e mamãe ou qualquer coisa assim. Né? Não existe isso. Existe algo que está por detrás disso que leva você a falar. Né? Porque quando você tem aí uma pessoa que você admira, que você curte, que você olha, poxa, isso dá aquele auge, você deseja aquela pessoa, né? Você quer ter lá um movimento com ela, gostoso. Então, não é assim, eu não tô afim, não gosto muito. Então, pense bem, se você está dizendo isso na sua vida 2, é porque a sua vida 2 precisa ser revista e precisa olhar vários pontos aí da sua intimidade que de repente você está deixando passar e que é muito sério, né? Então, quando a gente faz esse movimento, aí a gente tem que perguntar também sobre a nossa saúde física, se tá tudo legal, né, na saúde física. Às vezes o homem tem uma questão de ereção, tem uma dificuldade e ele fica muito tenso para atender a esposa, então ele começa a se esquivar, espera, tá com bastante desejo, porque daí camufla essa questão e de repente precisa olhar, precisa ir no médico, né? Precisa de repente tomar uma medicação para melhorar a questão sanguínea, para que ele possa ter uma ereção. Às vezes ele tem até muita vontade, mas ele não consegue ter a ereção, né? Então às vezes é uma questão física que precisa olhar, né? E a mulher também, sente dor, então tá com uma relação, tá sentindo dor, procura o médico, verifica. Então a gente tem a ordem aí, a questão física que a gente não pode desconsiderar. E a gente tem as questões sistêmicas também. E isso que é interessante, porque quando a gente desliga a sexualidade, ou quando há algum problema na sexualidade, muitas vezes pode ter tido na infância, ocorrer de ter, né, uma experiência bastante desagradável na infância, como um abuso, um assédio, ou pode ter uma questão muito forte dentro do sistema. Eu estou muito triste por uma perda, por um sentimento, então eu não tenho a energia da vida. E o ato em si é a energia da vida.
Então, quando a gente está se amando, curtindo, vivendo, é energia de olhar para a vida. E às vezes a gente não está olhando para essa vida. Às vezes a gente está olhando para a dor de uma mãe que a gente perdeu, de um pai que perdeu, de um filho, de um aborto. E isso faz com que a nossa energia, né, caia. Muitas vezes entra até em depressão, né? Então, essa questão sistêmica, ela precisa ser considerada, tá? Não é só, não sou, porque a gente vai pro emocional, né? Então eu não tô muito bonita, não tô muito atraente, a culpa é minha, porque eu tô gorda, porque eu tô ficando velha, e por isso que ele não atrai mais. Então a gente vai e põe fogo no rabo do macaco, né? Então a gente põe fogo no rabo do macaco. Então, quando a gente olha para as questões e a gente para analisar o que está inferindo e que está prejudicando na dificuldade de eu ter prazer, né? O porquê que eu não estou tendo prazer ou porquê que ele não está tendo prazer. E é importante começar a conversar, começar a pôr um diálogo muito mais amoroso no casal para que melhore para ambos. E aí, assim, alguns parceiros evitam, né? E fala assim, não, para mim tá tudo bem, é você que tá com caraminhola na sua cabeça, você que tem que resolver suas caraminholas. E aí eu tenho uma fala muito importante que você tem que ter para o parceiro, né? Se relacionamento é dois e eu estou com uma situação e não posso contar com o seu apoio, onde está o nosso relacionamento, né? Porque resolver, eu vou ter que resolver sozinha. Isso me pertence, mas até que ponto você também pode contribuir para me ajudar nisso que eu tenho que vivenciar? Porque aí entra a cumplicidade, a parceria, né? O problema é seu, a questão de não estar funcionando lá, né, na intimidade, tudo bem, é você que tem que ver. Mas espera lá, o quanto eu não estou parceiro nessa situação, o quanto eu não estou olhando para você e considerando que eu posso sim estar com você, né? E aí vem a pergunta, então a gente tem que parar e pensar, nós estamos numa vida dois, onde a gente se perdeu, né? Porque tem um ponto muito interessante que é que assim, o homem ele tem que conquistar, mas conquistou, casou, parece que acabou, né? E para a mulher ela tem que conquistar, conquistou lá o casamento, agora ela quer viver aquela relação bonita que ela idealiza, e o homem parou ali, que ele conquistou, tá tranquilo, agora eu vou fazer a manutenção da casa, dos filhos, vou prover a minha família. E se ele tá provendo a família, tá tendo comida, tá tendo trabalho, né? Então de vez em quando eu vou lá, namoro a minha esposa e tá tudo bem, né? Então é uma visão muito retrógrada da relação e que precisa ser mudada e que precisa ser mostrado, né? Olha, até que ponto você está na relação e ter que conversar. Olha, é só você que está tendo prazer, então a gente precisa conversar, porque eu também quero ter prazer, né? Olha, eu quero ter mais prazer e você está com dificuldade de responder às minhas necessidades. Talvez eu sou mais fogosa que você não é tão fogoso, mas como você pode me ajudar também nisso? Como eu posso ter você ou ter prazer também de outras formas? Que não seja também só na penetração, né? A gente pode ter o gozo, a gente pode viver aquela coisa boa de outras formas também, né? Então, a gente percebe que quando há um desentendimento, há um conflito, há um ponto de diálogo aí, né? Que tem que se estabelecer. E a gente vê muito os casais passando e ou se culpando ou culpando o outro,
né? Ou sozinhos nas dores, aí na preocupação, não conseguindo compartilhar com o outro, né? Eu mesma vivi uma parte na minha vida que o meu parceiro na época estava com uma dificuldade financeira, né? E aí ele foi entrando e aquilo foi pegando e eu não entendia, e eu estava achando que é por conta da questão da sexualidade. Não era, era outro ponto, era uma outra faceta que nós não tínhamos diálogo, que a gente não falava sobre aquilo e que ele não conseguiu expressar ou buscar um diálogo para poder compartilhar, né? Ainda mais no mundo de hoje, às vezes a mulher ganha mais do que o homem, tem toda essa questão, e o homem às vezes se sente um pouco mais diminuído e não gosta de compartilhar as suas fragilidades, e às vezes acaba metendo os pés pelas mãos aí e deixando a coisa rolar de uma certa forma que é complicado, né? Então, como que a gente pode olhar para isso, né, gente? Olhar sistemicamente, o que tem aí? Se eu não estou olhando para a minha vida íntima, para onde eu estou olhando? E o olhar sistêmico para isso é muito bonito. É quando a gente coloca mesmo a sexualidade e ambos. Então, para onde o outro está olhando que não está olhando para a sexualidade e não está conseguindo dar atenção para a vida dois, alimentar, né, aquele fogo da paixão, aquele fogo que tem ali. E como eu, que estou bem, posso, né, ajudar, dar a mão, estender a mão para o meu parceiro conseguir sair disso, né, conseguir virar a chave. Então, e a gente vê aqui, olha, não tem jeito. Todos os casais, num ponto ou no outro, vão passar por uma situação semelhante a isso, né? Vai acabando a intimidade e aí é hora de a gente não deixar degolar de vez. Diminui um pouco, viu que está distanciando? Poxa, pera lá, deixa eu parar e pensar em todos os setores do meu relacionamento. Não é porque a gente vive num movimento sistêmico. Então, a questão financeira atinge a sexualidade, a questão da saúde atinge, a questão da família atinge, né? Tudo atinge tudo, então a gente tem que olhar, tá? Então, uma mulher, por exemplo, que teve bebê, que não tá dando 100% da sua atenção para o filho que nasceu, porque precisa neste momento. E o homem tem que dar aquele apoio, aquela assistência e entender este momento. Mas passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4 anos, a criança no meio do casal, a mãe chamando o esposo de pai. Então, onde que tá? E aí tem chabu, né, gente? Aí tem chabu. Vamos olhar o chabu que tá aí, né? Então, vamos começar a olhar os chabus do nosso relacionamento? Qual é o chabu do seu relacionamento aí em questão disso da intimidade? Conta aí nos comentários, tá bom? E se você tá gostando, vai lá, compartilha essa live, chama as pessoas para estar assistindo aí, que tem muita coisa interessante, muita coisa importante. Porque todos nós, sem exceção, temos uma questão a resolver no casamento. Não existe o casamento perfeito. Todos nós estamos em processo de evolução. Alguns com mais sabedoria, mais maturidade para lidar com as situações e outros totalmente imaturos, egocêntricos, egoístas, birrentos, né? A birra mesmo, a mulher faz muito disso quando ela tira a atenção da intimidade, né? Por birra. Não vou fazer o que você quer, porque você não faz o que eu quero. É uma imaturidade, quer dizer, a gente precisa se amadurecer e aprender a se relacionar de uma forma adulta, né? Colocando as coisas, se ficando na vulnerabilidade e dizendo assim, olha, neste momento é isso mesmo, né? Neste momento a gente está com essa situação, eu me sinto assim quando eu vejo essa situação, sinto assim em relação a você e sinto assim em relação a mim mesma, né? E o outro poder começar a falar sobre isso. E aí você pode dizer, imagina se o que meu marido falar, não fala nunca.
E aí eu te pergunto, quando você vai abrir mão dessa imagem de que ele não fala nunca e criar o espaço para que ele possa falar tudo? Porque a gente determina coisas na vida da gente como o parceiro é. E a gente levanta aquela bandeira e parece que nunca pode mudar. Você está mudando, você não está aqui assistindo a live, aprendendo, né? Você às vezes aí, vamos entrar na mentoria, já estamos lançando a mentoria aí do amor à segunda vista. Então, entra na mentoria, vamos olhar para todas as questões, vamos olhar para tudo que está aí na sua vida, no seu relacionamento, no seu processo de desenvolvimento. Vamos olhar. Né? E quando a gente olha e dá atenção para isso, é maravilhoso, né? É quando realmente a gente se redescobre, quando a gente volta para a nossa essência, quando a gente está muito mais próximo da gente mesmo. Sempre vai ficar, vou descobrir minha essência e ter prazer e ser feliz. Não, gente, vamos pôr o pezinho no chão. Desafios vêm, só que você não vai mais lidar de forma imatura. Você vai lidar com os desafios de uma forma madura. E a forma madura desafios são desafios, né? Então, não queira tudo facinho só para você engolir. Desafios são desafios, mas você pode ser muito feliz e pode se sentir muito feliz nesse desafio, tá? Então, a gente vê essa questão que todos passam por isso. E por que a gente passa, né? O que faz o casal perder a intimidade, né? Quais são os pontos que faz o casal perder a intimidade? Como eu falei, a questão sistêmica, quando um está olhando para algo e não para o casal, não para a vida dois, está olhando para uma dor, está olhando para as questões do papai e da mamãe, que não saiu lá da família principal, está olhando para a dor de um relacionamento anterior, está olhando para a perda, para um aborto, né, provocado ou espontâneo, está olhando para um medo, né, uma insegurança que pode vir sim dentro do sistema, está olhando por um abuso que teve na infância, e a gente tem dentro da cabeça da gente que está resolvido isso, tá? E não é bem assim. Se há alguma questão, levanta essa hipótese, que o que você pode estar vivendo aí na sua intimidade tem algo sistêmico também, tá? Então levanta. Primeiro você pode avaliar a parte física, tá tudo ok? Então vamos olhar sistemicamente isso, né? E aí a gente às vezes fala, é da cabeça, quando eu ficar boa com a minha cabeça, as coisas vão dar certo. E vai passando anos e anos, você não tá resolvendo, então provavelmente tem uma questão aí sistêmica. Então olha o sistêmico, que já vai te ajudar a olhar o emocional também, tá? E quando a gente olha o sistêmico, né, por todas essas questões, a gente olha também o papel que a gente tá, porque na relação a gente pode ter desligado, ou o parceiro desligou a intimidade porque tá no papel de pai, de mãe, né? Ou de filho. Então, que papel é esse? Acomodação, a rotina, né? Casei, pronto, eu conquistei o título. Mas aí, a minha identidade ainda é de solteiro. Então, o parceiro ou a parceira quer viver uma vida de solteiro, de não ter responsabilidade. Às vezes até a mulher também quer ter, não cria uma identidade de casada, e aí, poxa, o cara chega em casa, a comida não tá legal, e às vezes ele também quer, porque isso acontece com as mulheres também. Eu tenho um amigo que aconteceu isso com ele, né? Ele chegava em casa e ele encontrava uma visão de horror, porque o filho todo sujo, assado, né, sem comida, a roupa toda suja, jogada no chão. Ele falou, caramba, o que acontece, né? Então ele acabou, né, logicamente não tendo o apoio, porque se ele tivesse tido o apoio, se essa mulher tivesse aberto por um apoio e tudo, mas de repente ela criasse a identidade de casal dela e entendesse, né, que ela não é mais aquela criança que está esperando ali, porque na alma dela com certeza tem questões, tem dores da infância que não a fez mulher,
Então ela não consegue se comprometer, se responsabilizar com os filhos, né? E isso pode acontecer ou com a esposa ou com o marido. Às vezes tem mulheres que chegam para mim, Sil, eu não sei o que acontece. Eu sei que eu tenho que ter responsabilidades, mas, nossa, parece que as coisas de arrumar a casa ou de fazer de casa são assim pesadas demais para mim. Então, não tem a identidade, né, de casado. Depois que teve a identidade de casado, qual é a visão do casal, né? Qual é a visão dos dois para relação? Qual é a visão de sexualidade que os dois podem ter juntos? Porque a gente tem que ter uma visão em comum, porque senão um tá olhando para um lado, o outro tá olhando para o outro. E isso vai minar a relação, mina a admiração, que é um outro ponto. Quando a gente acaba com a admiração, seja por essa infantilidade do parceiro ou da parceira, falta de compromisso, seja pelo desleixo físico, né? A pessoa vai se entregando, vai largando mão, não cuida mais, não tem mais o feminino, ou ele não tem mais o masculino, né? Então, às vezes, vai perdendo isso, vai minando, você fala, poxa, a pessoa não vive mais, né? Tem um outro caso bastante interessante de uma mentoranda que o parceiro dela, eles já eram casados 20 e poucos anos, ela falou, e eu perguntei, como foi o começo? Como ele era no começo? Porque a queixa dela é falar, Sil, sabe, ele não tem mais atração física. E aí eu perguntei para ela, mas como ele era, né, antes? Ele se arrumava muito bem, né? Ele usava até calça, camisa até de marca, se preocupava com isso. Naquela época era sapato, bico fino, bem lustrado. Então ele era muito perfumado, tinha aquela coisa do cheiro gostoso e era o que puxava o desejo dela, aquele homem bem arrumado, de barba feita, cheiroso, né? Então, isso era uma coisa importante. E como que ele estava hoje? Ela falou, eu abro o guarda-roupa dele, só tem camiseta do trabalho dele. E ele só dorme até mesmo com as camisetas velhas do trabalho. Quer dizer, ele matou qualquer coisa do masculino dele na vida dois, né? É aciado, tudo, bonitinho, mas assim, não tinha, né? E o guarda-roupa dele como é? Bom, você abre, tem 3 camisetas, que quando ele sai, ele usa uma daquelas 3 camisetas. Quer dizer, não tinha variedade. Ela via sempre o mesmo homem, do mesmo jeito, da mesma forma. E nós, mulheres também, assim como os homens, temos que nos preocupar. Então, às vezes, fazer algo diferente, né? Ver o que gosta, fazer uma coisa diferente, se vestir de um jeito diferente, experimentar coisas diferentes. De repente fala, nossa, você ficou muito bem com dessa forma, melhor do que a outra, poxa, já chama mais atenção. Se não gostar, você gostou, tudo bem, você fala, olha, tá bom, mas eu vou usar porque eu me senti bem assim, né? E achar um meio termo, porque a gente também se arruma para a gente, mas a gente também pode se arrumar para o outro, a gente pode ter esse carinho, né? Então, quando eu sei que o meu parceiro gosta de uma determinada lingerie, quando eu sei que o meu parceiro gosta de uma determinada roupa, ou um jeito do cabelo, né? Eu procuro, poxa, não dá sempre, mas sempre que possível, principalmente quando sai, o final de semana, a gente tá daquele jeito que o parceiro admira, né? Motivar a relação nesse sentido, porque a gente vai se abandonando mesmo, e isso é um ponto. Brigas afastam, diminui, porque a forma com que a gente fala e o outro fala com a gente é muito complicado. Então a briga faz também diminuir, né, o desejo pelo parceiro. Briga trata mal e depois vem de beijinhos, né? Então, como a gente pode melhorar o diálogo e dá para brigar de forma, né? Como fala, gentil? Sim, dá pra gente conversar, né? Então, vamos trocar a palavra briga. Né? Os animais que brigam porque são instintivos. Nós somos humanos, nós podemos
conversar. A gente tem outra capacidade do que agir de forma impulsiva e tempestiva, né? Excesso de trabalho, excesso de preocupação, desleixo com a aparência, excesso de individualidade, de egoísmo, tudo é do meu jeito, é assim que eu gosto, é meu, é só assim. Mas espera lá, você já percebeu que é o seu jeito? Então vamos numerar, ó, a gente fez tal coisa, tudo tem o seu. Nós estamos a dois, então isso é uma atividade a dois. Cadê o meu? Né? Onde que está a minha parte aqui? Se é preciso desenhar, desenha para ele. Põe ele sentadinho na mesa e desenha. Né? Tenha maturidade. No programa do Amor à Segunda Vista, gente, a gente fala muito sobre isso. A gente lida muito sobre isso. Tem muitas estratégias, né, que eu passo para vocês, para que vocês possam entender, fazer e ter resultados. Porque precisa de estratégia? Às vezes a gente precisa de estratégia, porque a gente não tem um modelo, né? O modelo que foi o pai, a mãe, quando a gente olha a vida de casal dos nossos pais, às vezes pelo contrário, é um modelo muito negativo de como se relacionar. Então, sistemicamente, eu tenho que olhar para isso e eu tenho que rever isso também, né? Então, a gente às vezes tem que dar uma paradinha e falar, bom, deixa eu usar uma técnica, deixa eu usar um jeito, como que eu faço? Como eu posso aprender a fazer melhor isso? Relacionamento é uma construção? Precisa de um autoconhecimento total, precisa de um autoconhecimento total, preciso de momento, de tempo para isso? Sim, eu preciso me dedicar a isso, né? Não é ligar o automático e sair por aí. E às vezes ajuda sim um conselho, uma fala, vocês mesmos me dizem, né? Se nossa, tal live, ou até mesmo tudo que eu tô dizendo agora para vocês, de repente tem aí, vocês estão ouvindo e falando, nossa, isso tá fazendo muito sentido. Se tá fazendo sentido para você, escreve aí embaixo, tá? Põe no comentário, está fazendo muito sentido para mim. Porque a gente tem que olhar e assumir os pontos. Quando a gente fala de sexualidade da 2, a gente pouco quer assumir isso, né? A gente pouco quer olhar para isso, porque tem que olhar também, às vezes, lá atrás, né? Como eu falei, sistemicamente, tá bom? E o diálogo, né? A compreensão também vale. E como que a gente pode, então, mudar essa realidade, né? Como a gente pode transformar isso, como a gente pode transformar um relacionamento aí desgastado para que possa ter um fogo da paixão, que a gente possa ficar mais caliente, né? Um dos caminhos é rever a forma que a gente se trata, né? Rever como a gente está tratando o outro e como a gente está se tratando. São das duas vias, de mim, né? Para mim, de mim para mim e de mim para o outro, né? Eu comigo mesmo e eu com o outro. Me enrosquei agora para falar, mas é isso, tá? E o outro ponto, né, que a gente pode fazer para achar o caminho para isso. Quais são as coisas que nós fazemos juntos? Onde a gente está próximo, que pode iniciar ali um diálogo, porque é o terceiro ponto, melhorar o diálogo. Mas antes de melhorar o diálogo, eu tenho que estar mais próximo. Então, o que eu fico ali que é mais próximo do meu parceiro, e isso contribui para que depois eu possa ir para o outro ponto, que é ter o diálogo, né? E o outro é amizade e admiração, né? O que eu posso dar um toque para ele, ou o que eu posso solicitar que ele me diga, né? O que pode melhorar, o que agrada mais, e aí melhorar essa admiração, essa coisa gostosa, né? E olhar para também, né, um outro ponto, feito isso, entendendo e percebendo que tem algo a mais, quais são os traumas que a gente traz que dificulta tudo isso, que a gente pode olhar. E olhar com carinho para ter uma liberdade, olhar com carinho para que realmente a gente possa crescer, né? Seguir, ir além, fazer diferente e viver um amor realmente. E viver o amor à segunda vista, né, gente? É para isso que a gente tá aqui. Então, se gostaram, curta, compartilhe, coloca aí nos comentários, clica no aviãozinho, né?
Se inscrevam nas páginas, não se inscrevam, não se esqueçam no YouTube, no Instagram e no Facebook para vocês receberem todo o material que eu estou postando, que eu venho postando aí. A gente tem mais de 380 lives, postagens que você pode se deliciar todo aí no nosso processo e também fazer parte do programa do Amor à Segunda Vista, ok? Quem quiser pode estar me chamando, a gente vai conversando, eu vou mostrando para você os melhores caminhos e como você pode também se inscrever na jornada do Amor à Segunda Vista. Um grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.